Fala, meu povo, mais um episódio especial do nosso podcast Mais Cabelo. Até eu acho que vocês já conseguiram perceber aí pelo nosso estúdio, né? Volante aqui da UR Move. Estamos na Mais Cabelo Taguatinga, em Taguatinga, Distrito Federal, em que a gente tem a oportunidade em loco de fazer aqui interessantes entrevistas com todos aqueles atores que estão envolvidos, né, no universo do transplante capilar, do tratamento, mas também os pacientes. E é o caso do meu amigo Ítalo, que está aqui conosco nesta tarde, que vai poder falar um pouco, dar o seu testemunho, e a gente falar sobre, né, eu acho que o Ítalo está num processo um pouco mais adiantado, porque ele já fez um transplante, né, mas vai poder falar um pouco da sua jornada, da sua caminhada. Seja muito bem-vindo, Ítalo. Obrigado, Luciano. Obrigado pelo convite também de falar um pouquinho sobre essa minha trajetória, né? Que é uma trajetória que já vem até um pouco longa, só que de cirurgia do procedimento hoje fazem 30 dias. 30 dias. Mas até chegar nesse ponto, até chegar no ponto da cirurgia, ainda teve um tratamento antes para a gente preparar todo o caminho, né? E até chegar onde eu estou assim agora. E o Ítalo também é da área de saúde, né, Ítalo? É odontólogo? Odontólogo, sou. Rapaz, então tem tudo a ver com aquilo que a gente fazendo aqui uma conversa prévia antes de iniciar o nosso bate-papo aqui. A gente estava falando dessa questão da estética, né, dos dentes, né, que hoje e o Brasil, assim, eu até tive uma oportunidade de viajar para a Europa, onde morei um tempo, estudei, e aí foi nesse momento que eu percebi como nós, brasileiros, temos um cuidado maior com a nossa dentição, né? O europeu, de um modo geral, apesar da gente olhar lá, assistir nos filmes, né? Até que aquela ideia no imaginário que os europeus são lindos, tal, e aí quando você vai ver a dentição do europeu de maneira geral, a gente percebe que eles não têm o cuidado que o brasileiro geralmente tem. É isso mesmo, Ítalo? Exatamente. Dente bonito para europeu é só em filme mesmo. Exato. Se a gente comparar, e até no dia a dia, assim, a busca pela estética mesmo, comparado da Europa com a América, assim, no Brasil, a gente busca muito, até as faculdades de odontologia no Brasil, elas são referências até lá para fora também. Né? Então, a gente tem uma bagagem muito grande, a gente tem muitos cientistas que estudam muito com relação a isso, então, estética, principalmente odontológica, assim, também está muito grande aqui. Questão de lente, faceta, essas coisas, o que é uma especialidade, né? Então, eu estou dentro dessa parte, assim, também da estética, que também foi um dos motivos de vir até a Mais Cabelo. De procurar muito isso, porque a gente está bem apresentado, a gente consegue demonstrar muito mais, né? Domínio de N outras coisas da nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. Então, isso ajuda muito ali também, né? É interessante, Ítalo, que a gente, até nas entrevistas anteriores que a gente fez aqui, Sim. a gente percebe justamente isso, né? Primeiramente, o paciente, às vezes, vem só para cuidar. Primeiro já passou por um tratamento, por exemplo, dentário, né? E aí gostou do resultado e depois, agora eu vou fazer um transplante, vou cuidar mais da saúde. Eu acho que há o inverso também, que eu já colhi aqui alguns depoimentos, no sentido de, primeiramente, fazer o tratamento, aí chega o paciente aqui depois de um ano, né? Mais magro, com os dentes brancos, bem cuidados, né? E, então, é um movimento pró-saúde, né, Sim, com certeza. É muito engraçado porque é muito disso. Tem gente que, quando vai tratar de dente, quando fala de dente, né? Tirando a parte da estética, quando tem alguma coisa incomodando a pessoa, às vezes ela vai enrolando ali até, né, chegar ao tratamento em si. Só que quando faz o tratamento, principalmente quando é tratamento estético, ela vê um resultado bom e vê que a autoestima dela está mais elevada, ela começa a prestar atenção mais nela, na pessoa em si. Então a pessoa vai lá para arrumar um dente, às vezes ela presta atenção, vê que, tá faltando um cabelo ali, se eu colocar um cabelo, fazer um transplante, eu começo a pensar em fazer às vezes um transplante, mexer um pouquinho na pele, na qualidade da pele, porque o dente já tá legal. Então agora é ajustar o resto para ficar. Né? Ítalo, é interessante, até dou um testemunho. Eu sempre gosto de falar, né, daquilo que a gente vivencia. Nós homens, a gente não é muito assim, a gente não liga muito para a aparência, de modo geral. E a questão do cabelo é algo que incomoda muito ao homem, né? E às vezes está com a barriguinha de chope, mas está tudo tranquilo, né? Mas tá faltando cabelo, e no meu caso, um tempo atrás, minha esposa começou a reclamar que minha dentição os dentes da frente estavam um pouco se separando, né? E eu muito tranquilo em relação a isso, embora comecei a fazer uns podcasts, eu notava, né? Me olhava assim, eu falava, realmente, né? O pessoal fica falando tanto, né? Sim. E aí eu decidi há 3 anos atrás fazer um tratamento dentário, depois um clareamento. E, obviamente, você percebe mesmo, fala, agora eu vou melhorar a estética do cabelo, né? Vou procurar, e eu já estou fazendo tratamento, né? Estou próximo a fazer o transplante também. E aí você começa, fala, eu acho que é mais ou menos isso. Você começa a investir e fala, cara, está dando resultado.
né? Então, vou investir um pouquinho mais para melhorar. E hoje todo mundo está nas redes sociais, né? Todo mundo, querendo ou não, está se vendo na tela de uma Sim, maneira muito mais ampla do que ocorria antigamente, né? E esse momento em que você se olha e fala, cara, não estou bem, né? Eu posso melhorar. E nada melhor do que você se socorrer à ciência e à medicina que tem evoluído muito, né, com Ítalo? certeza. Tem evoluído e tem ficado cada vez mais acessível também, tanto na área ali dos implantes, porque eu lembro que anos atrás não existia isso no Brasil. Antigamente, se você quisesse fazer um transplante, além de ser muito mais oneroso, você tinha que viajar para fora do Brasil, ter Muito acompanhamento caro, né? muito caro, ter acompanhamento com médicos que nem são do Brasil, e aí você não sabe a referência, assim, o acompanhamento de perto. Então, hoje fica muito mais fácil, muito mais acessível, não só com relação ao transplante capilar, mas com relação a qualquer outro procedimento estético também, principalmente com relação às lentes, por exemplo. Que antigamente, quando a gente ia fazer. Quando se tocava no assunto de lente de contato, tinha que desgastar o dente todo, aquela coisa de dente de tubarão. Hoje em dia, com a tecnologia, com os avanços também, isso tudo foi ficando muito mais fácil, muito mais acessível. Então, hoje, por exemplo, se você quiser fazer uma lente de contato de cerâmica, por exemplo, não existe mais aquele desgaste absurdo. Claro que tem um estudo em cima do seu dente, tem um planejamento lá em cima, para a partir desse estudo a gente ver se realmente se tem ou não tem necessidade. E se tiver necessidade, a gente trabalha ali em milímetros. Questão de 0,2 milímetros, 0,3. Então, eu consigo puxar até um paralelo com relação ao transplante capilar mesmo, porque antigamente, pelas técnicas e técnicas, né, as técnicas mais antigas, eles tiravam uma tira ali da Exatamente. pele para Ainda tinha poder. aquela aparência do cabelo de boneca, né? Exatamente. Então, hoje em dia, pelo fato de ser igual o que fazem aqui na Mais Cabelo, né? Que é aquela questão do FUE, que é fio por fio, deixa muito mais natural. Então, com o avanço que a gente está tendo das tecnologias, de tudo, está ficando cada vez mais acessível e cada vez mais próximo da realidade de todo mundo, assim, também, né? Você não tem que viajar para a Europa, por exemplo, para poder fazer um tratamento. O que você pode fazer aqui em Taguatinga, por exemplo? Não, e assim, a gente que está nas redes sociais, né? Sim. Eu estou ali no Instagram, né? Ou então no TikTok, e às vezes vai passando e aparece, por exemplo, curiosidades, até porque é da sua área, né? Aí Sim. você vê ali uma animação a respeito de um procedimento dentário, por exemplo, de um implante, né? Eu não sei se é porque eu sou curioso, mas aí eu fico prestando atenção para saber como é que Sim. acontece. E o algoritmo ali, ele vai te Mostrou. você gostou, então eu vou te mostrar mais ainda, né? Então hoje, né, assim também como é um implante capilar, um Sim. transplante, em que você tem vídeos já nas redes sociais em que você consegue enxergar e obviamente vai desmistificando. Eu acho que é a mesma coisa em relação ao tratamento dentário, né, Wilton? Sim, sim, exatamente. A internet, como ela está ficando cada vez mais acessível para a gente consegue ver muito mais do que aquilo. Não é só a lenda, não é só o meu amigo me contou, né? Então, aquela coisa que a gente tem perto na mão e acessível, a gente pode usar também para o nosso bem. Então, igual você falou do seu exemplo ali do implante, tem muita gente que não faz com medo de ficar assim, o dente da cirurgia ser muito difícil, da cirurgia ser muito complicada. E hoje em dia, pelo contrário, hoje em dia é muito mais fácil de você fazer um implante do que você arrancar um dente, por exemplo. Entendeu? Porque o implante é aquilo que a gente faz numa área que já está própria e propícia para isso. Um dente é um órgão que você tem que você está tirando dali. Então é muito mais abrupto. Só que hoje em dia, claro que as pessoas estão tendo mais consciência disso com relação ao tempo, à internet, mas antigamente era muito aquela coisa do doer e arrancava. Você mesmo me falou que épocas atrás não tinha a Exato. tecnologia que a gente tem hoje para odontologia para os dentes. Então doía, não tinha um canal para você fazer, não tinha uma restauração para você tratar esse dente. Doeu, arrancava. Agora a gente percebe os resultados disso a longo prazo. Por exemplo, esse seu caso que você perdeu um dente há tempos atrás, abriu espaço em todos, você teve que usar um aparelho para isso. Exato. Se naquela época, por exemplo, você perdesse esse dente e tivesse colocado ali o implante na hora, muito, muito provável que de todo esse tratamento que você está fazendo, provavelmente um terço você teria que fazer, ou até menos, Não, entendeu? isso que você está falando tem a ver com a questão também do tratamento capilar. Por quê? Totalmente. Mesmo que às vezes a pessoa não queira fazer o transplante, às vezes ele não tem recurso financeiro para fazer o transplante, mas ele esquece que ele ainda tem fios, né? Aqueles que ainda têm. E que ele pode estar fazendo o tratamento preventivo. Como você falou, a mesma questão da dentição, né? Sim, sim, Você sim. faz toda você tem todo um cuidado com a sua dentição para que ele não evolua, para você não ter uma perda de um dente, né? Exatamente, Mesma exatamente. coisa do cabelo, você pode preservar a qualidade do fio que você tem. E a Mais Cabelo tem um conjunto, né, de ações que você pode estar
como assim, a gente pode dizer, né, estancando, né, Sim, esse processo de perda, né, sim. do fio. Assim é com dente. E uma coisa interessante, eu conversando com um colega seu, um odontólogo, há um tempo atrás, e ele estava me falando que as gerações, né, atuais, né, hoje, a tendência, sobretudo o brasileiro, que sempre se preocupou com os dentes, né, é que os jovens, né, os jovens de hoje, que serão os idosos, os adultos, né, de amanhã, eles chegam nos consultórios com muito menos problemas dentários do que, por exemplo, a minha geração, a geração do seu pai, né, dos seus avós chegaram, porque é uma questão de cultura, de cuidado, de educação e, ao mesmo tempo, também a questão de que esses procedimentos vão ficando cada vez mais baratos, né? Sim. Eu acho que essa é a tendência também da questão capilar, Sim, né? com certeza. É os jovens, né? E aí você vai poder falar um pouco também, porque você é um cara jovem, de quando começou o seu processo de calvície, né? E convencimento, porque os jovens hoje, né? E às vezes com 16, 17, 18, 20 anos já começa a perceber Exatamente. que ele no futuro vai ter uma perda capilar expressiva, ele pode já começar a fazer uns tratamentos preventivos, né? Sim, com certeza. Comigo foi engraçado porque foi muito parecido isso que aconteceu, né? Eu comecei a perceber a minha queda de cabelo foi com meus 22, 23 anos. Eu estava ali recém-formado no meu curso, né? Só que eu já percebi antes, por quê? Porque o meu cabelo é loiro e o meu cabelo já era muito fino. Meu E eu cabelo é mais tenho uma condição da minha família também, né? Da alopecia androgenética, porque os meus tios maternos todos eles são carecas. Então eu já imaginava que eu poderia Já passar por esse sabia que o seu processo. fim seria macabro. Já sabia, mas não queria aceitar. E aí eu fui percebendo que cada vez mais que o tempo ia passando, meu cabelo ia ficando cada vez mais ralo. E aí eu fui num médico para poder ver como é que funcionava essa questão do transplante, isso há uns 7 anos atrás, 6, 7 anos atrás. E aí, conversa vai, conversa vem, ele me fez os exames e ele falou para eu começar a usar um medicamento para fortalecer e engrossar esses fios. Para depois de um tempo a gente ver como é que tá a situação dos fios para a gente pensar em fazer algum possível transplante. Isso na época eu devia ter uns 22 anos, 21 anos. E aí, o que já me incomodava muito dessa idade. E aí eu ficava pensando, meu Deus, quando eu chegar aos 30, 35, se eu com 22 estou desse jeito, imagina quando eu chegar aos 35. Então era uma coisa que pegava muito na minha cabeça, né? E aí era engraçado que aí eu comecei com tratamento com a medicação para realmente engrossar os fios e foi uma mudança de chave assim para mim. Porque eu comecei a tomar, percebi que com uns 3 meses assim, de diferença, meu cabelo começou a aumentar muito de volume. E aí o médico falou que era justamente pelo fato de eu ter feito com a idade que eu tinha. Não esperado começar já esse grande problema para aí sim eu começar a tratar. Então eu comecei a fortalecer esses fios naquela época e agora a gente já conseguiu planejar para fazer cirurgia. Então, claro que eu conseguiria fazer muito depois também, sem necessariamente ter tomado esses comprimidos. Mas foi o que me ajudou e o que me ajudou também no pós-operatório. Porque eu consegui transplantar muito menos fios de cabelo, por exemplo. Eu consegui ter uma distribuição muito melhor comparado com alguns outros, assim, que se eu não tivesse tomado esses comprimidos, poderia me dar um problema, assim, também, É sabe? porque é como se fosse um terreno, né? Pronto, Aí você tem que exatamente. adubar o terreno, né? Colocar os nutrientes e então é por isso que é interessante, né? Nós fizemos já uma entrevista aqui com uma das avaliadoras da Mais Cabelo Sim. e é justamente essa questão, né? De se entender, né? Exato. Fazer uma anamnese do paciente, né? Sim. E dependendo da situação, seja por falta de tempo, como foi o meu caso, que era para fazer o transplante desde o início do ano, não consegui, seja por falta de recursos Sim. e você vai adiando, então você pode, nesse período em que você está guardando cair dinheiro nas contas para fazer, preparando, né? se preparando financeiramente, ou mesmo a questão do tempo, né? Você não Sim. consegue abrir um espaço na agenda, eu vou antecipando, tomando já medicação, tem tratamentos como o Vita Plus, que eu fiz aqui, que é muito interessante, né? E muito bom, vi muito resultado nisso, porque quando você for fazer o transplante, você tem aquela área, tanto que vai transplantar, Exato. como a área que vai receber bem saudável, né? E tem que estar saudável mesmo, né? Porque, por exemplo, se eu quisesse fazer essa cirurgia que eu fiz agora naquela época, eu não conseguia. Porque meu cabelo já estava fraco, meu cabelo já estava ali se rendendo ao fenótipo, né? Que é o organismo já deixando o cabelo fraco para poder parar de produzir. Então, eu já não conseguiria. E se eu conseguisse fazer, eu perderia muito mais fios do que eu perderia hoje. Pelo fato de ser fino, de ser loiro, de ser mais difícil. Então, tem essa preparação do terreno que fez toda a diferença. Você chegou a fazer o teste genético? Fiz o teste genético, Fez, né? fiz. E aí, o que você achou? O E teste aí, genético.
Pois é, então, aí foi o que Eu tenho mostrou. uma história interessante, mas eu vou esperar você falar do seu teste genético para falar do meu. Então é engraçado muito isso, porque na minha família paterna, meu pai, por exemplo, ele tem muito cabelo, né? É mineiro e dos irmãos dele, as minhas tias, todo mundo é muito cabeludo. Então a minha referência era meu pai. Então eu falava, não, tá tranquilo, tudo certo. Até de eu ter feito essa questão e me falaram que o que eu recebo é da minha família materna. E a minha mãe, ela teve 6 irmãos homens. Dos 6 irmãos, 5 eram carecas. Então eu já imaginava que, depois que eu fiquei sabendo disso, eu falei, cara, eu preciso tratar pelo menos para evitar que evolua e eu siga os passos dos meus tios, por exemplo. Não, e no meu Sabe? caso, meus pais. Meu pai era careca, calvo, e minha mãe, cabelo fininho também, bem. Sim. E do teste genético, eu vou ser sincero para você. Eu cheguei aqui em janeiro e aí a Deise até, não, faça o teste genético, interessante, tentando me convencer. Mas nem tão caro. Mas eu falei, pô, mas eu já estou gastando, Você tá, vai não, gastar não mais vou fazer. disso, sim. Aí, beleza, aí veio, fiz várias consultas, aí teve uns 3 meses atrás, 2 meses, que ela conversando comigo, ela conseguiu, me pegou na veia boa, aí eu falei, vou Vamos fazer esse fazer. teste genético. E o surpreendente, no meu caso, que eu acho que, é por isso que eu dou esse testemunho, porque é interessante falar sobre esse o teste genético, é que, no meu caso, eu até, desde o início do tratamento, eu estava tomando, por exemplo, a dudasterida, Sim. que pressupõe que é uma evolução da finasterida, inclusive até mais caro. E no teste genético sinalizou que, no meu caso, a dudasterida não faz efeito. O que faz é a finasterida. Nossa, entendi. Então, olha que interessante. E por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que a manipulação desses medicamentos não é tão barata assim. Sim. Então, o que eu gastei no teste genético me valeu, no mínimo, 1 ano que eu ia gastar com dudasterida, não ia fazer Sem o efeito. resultado, E a exatamente. finasterida é até mais barato. Né? Então, Exatamente. eu só estou falando um exemplo específico desse caso, de Sim. dizer qual é a medicação que funciona melhor. Para além disso, a gente tem também todo um levantamento genético para verificar, e aqui eu não estou falando como especialista, tá? Estou falando da minha experiência, dando testemunho, até porque eu não sou da área de saúde, sou da área do direito. Né? Mas, assim, a questão da ausência dos nutrientes, né, que geneticamente você é propenso a ter deficiência, por exemplo, de uma vitamina D, B, C, você tem nesse teste genético esses marcadores em que você, obviamente, até na questão da alimentação, Influencia, né? você pode melhorar a sua alimentação visando a questão do tratamento capilar. Você chegou a tomar medicação também com vitaminas específicas para a saúde capilar também? Tomei para justamente ajudar isso. Tem uma vitamina que ela é muito boa, que me falaram antes que eu tomo desde cedo e eu vejo muita diferença, que é a biotina. Biotina. A biotina ela é muito boa para o fortalecimento capilar, o crescimento capilar assim também, sabe? Eu lembro que no meio desse tratamento eu passei também por outro tratamento de emagrecimento, que eu percebi que eu acabei emagrecendo muito rápido. E esse emagrecimento muito rápido, eu acabei perdendo mais cabelo. Mas não necessariamente por conta do tratamento, mas por conta do quê? Eu não estava ingerindo a quantidade de nutrientes suficientes. Então o corpo, ele vendo onde é que precisa mais e tirar, acaba tirando do cabelo. Então eu vi o prejuízo que eu estava tendo ali, fazendo algo que eu não estava tendo um acompanhamento profissional, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu precisava repor o que eu tinha que repor para não perder o que eu já tinha ganhado ali, entendeu? Então, assim, o que eu percebo é que quando a gente decide, de fato, né, ter um cuidado com o Sim. cabelo, seja antes do transplante ou após o transplante, você começa a estudar um pouco sobre isso, não precisa ser da área de saúde. E você percebe que são várias condicionantes que o senso comum geralmente vai indicar que, meus pais são carecas, eu vou ser, e é uma questão genética, eu não tenho como fugir disso. E nem sempre é uma questão genética. Nem sempre. Você tem a questão do estresse, da deficiência de certos nutrientes, Sim. a questão de hábito, né, de produtos que você pode utilizar e dos diversos tratamentos capilares que você tem à disposição, que a ciência nos dá para que a gente pode melhorar a qualidade, né, do fio, pode evitar, né, uma calvície. Então, é disso que a ciência tem e a gente tem que nos aproveitar dela. Né? Com Você, certeza. como é da área da saúde, sabe muito mais do que eu. Né? Sim, sim, sim. E é muito isso, a gente aprender a utilizar a internet, o conhecimento que a gente tem nas nossas mãos ao nosso favor. Né? Então, poxa, se eu estou passando por esse processo, por que não entender um pouco mais sobre ele para eu também saber como cuidar depois? Porque eu, mesmo sendo da área da saúde, eu tinha muitas dúvidas de como cuidar, como é que vai ser o pós-operatório, se eu, por exemplo, poderia trabalhar.
né? Porque, poxa, eu trabalho ali na cadeira odontológica, como é que eu vou ficar num pós-operatório? Exato, é. Então, o pessoal daqui da Mais Cabelo foi super tranquilo, me explicou com tudo, assim, também, sabe? Então, eu me senti muito seguro em fazer justamente por isso, porque eu não deixaria de viver o que eu tinha que viver, minha vida, minha rotina, minhas coisas, por conta de um procedimento, que é um procedimento que vai mudar, que mudou minha vida também, assim, né? Não, e é interessante, né, Ítalo, porque é o cuidado com qualquer procedimento, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente vê aí nas redes sociais, né, nos canais, né, diversas notícias, né, dando Sim. conta de pessoas que exercendo determinadas, desenvolvendo determinadas técnicas na área de saúde sem ter a Sim, formação adequada para isso, né? sim. No seu caso, né, que é chamados práticos, né, que chama Dentistas práticos. dentistas práticos, né? E a gente É, tem aí diversos outros indivíduos, né, que fazem determinados procedimentos. Então é importante, muitos. apesar de ser um tratamento, né, um transplante não ser tão invasivo Sim, assim, mas a gente sabe que existe questão de cuidados que se deve ter no pré e no sim, pós-operatório, né? sim, A questão sim. do emprego da anestesia, né? Que Sim, embora não seja geral, mas e a gente percebe aqui na Mais Cabelo, né? Quantidade de profissionais da área de saúde que estão aqui desde a recepção até sim, a primeira entrevista, o acompanhamento, sim. porque não se dá para fazer, né, em qualquer lugar, né? A gente vê muitos colegas às vezes, né, viajando, né, às vezes saindo até do próprio país para fazer transplante. Agora você imagina, né? A gente vem aqui, acha. Primeira entrevista que eu vim aqui, eu pensei que, pô, eu vou ir lá, vou marcar para daqui um mês já fazer a Sim, cirurgia. exatamente. E eu vi que não era bem assim, né? Existe todo um cuidado, um Até você estar acompanhamento. pronto para isso mesmo. Exatamente. Então, tem várias fases que você precisa passar para até chegar o procedimento. Aí você Sim, imagina, você sai daqui, vai para outro país, né? exatamente. Chega lá no hotel, já chega cansado, faz um procedimento rápido, já embarca, você não vai ter um cuidado, não teve primeiramente um cuidado Sim, prévio, não vai ter mal ali o atendimento durante o procedimento, né? exatamente. Então, e colegas também, que às vezes saem aqui do DF para ir para outros estados, Sim. né, fazer o procedimento, né? Não, e aí, por exemplo, você está aqui, você vai para outro estado, até outro país, acontece alguma intercorrência. Exato. Como é que o médico vai te avaliar? Como é que ele vai te ver se realmente é algo que precisa mexer ou que não precisa mexer? Então, eu me senti muito mais seguro fazer algo que é mais perto de casa, senti muita segurança também com os médicos daqui. Eles me passaram muita segurança porque, querendo ou não, é uma cirurgia, né? Então, é muito importante a gente escolher os nossos profissionais também por conta disso, sabe? E por isso que eu me senti muito mais seguro, justamente para fazer esse tipo de procedimento, né? Para não ter recorrência, para não ter problema lá na frente também, né? E aí, se aparecer, eles estão aqui prontos para poder Não, resolver esse e o problema. fato da Mais Cabelo, né, ser uma rede, né, você tem no Sim, Brasil inteiro diversas clínicas da Mais Cabelo, é um sim. ecossistema que ele se retroalimenta, né, há encontros, Exatamente. convenções em que eles têm a oportunidade, né, de se encontrar os médicos, todos os Exatamente. profissionais, para que eles possam trazer essas técnicas, né, e melhorar, né, o tratamento. Eu acho acho muito interessante isso também, né, que é Sim, sim. importante evidenciar, né. Sim, sim. Até porque hoje em dia tem muitas técnicas também, né, com relação ao transplante capilar. Então é algo muito individualizado. A gente não pode colocar todo mundo numa caixinha para poder falar que fulano vai fazer o mesmo transplante, ciclano. Como é muito individualizado, depende da quantidade de cabelo, da qualidade do cabelo, da área doadora. Então aqui eu vi que é algo muito individualizado assim também. Foi feito especialmente para mim, a quantidade de fios que precisou tirar não foi a mais, foi justamente respeitando muito bem o espaço que estava, sabe? Ficou super natural também, não senti dor alguma. Meu exemplo, eu não tive inchaço nenhum, por exemplo. Minha cabeça não inchou, não senti nada de roxo. Então, o meu pós-operatório foi muito mais tranquilo do que eu imaginei, sabe? Foram ali 2 dias que eu tive que dormir sentado, claro, por conta do pós-operatório, mas de resto, vida totalmente normal. Claro que evitando, né, fazer muito esforço físico, mas isso como qualquer cirurgia que a gente faz. Mas foi super tranquilo, com 10 dias eu já estava de volta no E consultório. você já entrou na fase da queda, né? Da Já entrei, da mas isso que é queda engraçado. dos, O meu dos- teve essa doação aqui, dessa área de cima, né, da área doadora, caiu muito pouco. Muito, muito pouco. Eu achei que já ia cair mais, porque o pessoal já fala, né, que Inclusive, pode a cair, previsão é enfim. cair, né? A previsão é É cair. Daqui cair. para o próximo mês é Não, cair. é só os fios, né? Só os Não os fios. folículos. Só os fios, porque eles falam que tem um ciclo. Então, o ciclo do cabelo é isso. Eles instalam o bulbo, né? Eles
fazer um transplante do bulbo, o bulbo continua lá, só que o fio ele termina o ciclo dele, cai para poder nascer um outro mais forte. Por isso que é importante a gente estar nesse pós-operatório, fazendo as consultas, cuidando do cabelo, tomando a Tendo medicação. todo acompanhamento, Para né? quando nascer, ele nascer mais forte. Isso que é engraçado, o cabelo que foi transplantado, ele não tem mais risco de cair depois de transplantado. Porque, por exemplo, eu com essa condição genética que eu tenho, se eu não fizer o tratamento, o cabelo que eu tenho que não foi transplantado ainda pode continuar caindo. Não é porque eu fiz que vai ser tranquilo. Então eu tenho que manter ainda esses cuidados. O que foi transplantado, não. Mas o meu pode correr o risco de acabar caindo se eu não fizer continuar o tratamento. Não, e é interessante aqui que na gravação aqui, até encontrei aqui já um amigo, um grande amigo, Sim. que eu conheço há mais de 30 anos, que inclusive por coincidência, né? Coincidência mesmo, Aham. foi ele uma das pessoas que eu vi o transplante e que fez eu decidir vir para Mais Cabelo Taguatinga. Sim. E aqui encontrei até a gente estava conversando aqui, obviamente não dá para interromper, mas passou um colega aqui meu também, que Sim. fez aqui, eu vi até o resultado muito bom. Então, assim, essa questão, que é a melhor propaganda que existe, né? Sim, com E o interessante é que esse meu colega aqui passou, já tem um ano mais que ele fez o tratamento, e ele ainda visita a clínica e tem consulta. Então, é interessante isso, né? Sim. Porque o ciclo, né, é quase como assim, para liberar o paciente aí é um ano, Sim. né? Então, um ano de acompanhamento, que não engloba necessariamente, porque a gente às vezes pensa que aquilo que a Fez a gente cirurgia, paga é só o acabou. transplante, não é, né? É todo esse acompanhamento que se tem. Não, Né? isso que é legal, porque eu tenho uma agenda aqui com eles, eu fiz a minha há 30 dias. Eu já vim depois da minha cirurgia umas 3 vezes aqui para fazer esse acompanhamento. Hoje, por exemplo, eu fiz o meu acompanhamento de 30 dias e eu tenho agendado até um ano. Então eu tenho 365 dias ainda para frente para poder ter esse Monitorando, acompanhamento né? gigante. Monitorando, justamente não é só paguei, fiz o transplante, beijo, tchau. Tem todo esse acompanhamento. Agora imagina se eu fizesse, por exemplo, em outro país. Como que eu ia ter exato. esse acesso, esse acompanhamento assim de perto? É muito difícil, né? Não, e o nível, né, Muito. de estética, né, da saúde brasileira, dos profissionais, não tem como comparar, não tem por que se sair do país, né? Não tem porquê, não tem porquê. E é isso, a medicina brasileira também ela é muito boa, assim, sabe? A medicina, a odontologia, essas áreas da saúde são referências até fora do Brasil. E a gente consegue ver até com relação ao transplante capilar. Os resultados que a gente tem hoje em dia aqui, assim, às vezes comparado com tratamentos fora do Brasil, estão muito equiparados. Ítalo, eu achei interessante aqui também na Mais Cabelo, que a questão de você ter um feedback muito adequado à sua realidade e, ao mesmo tempo, não vendendo saco de fumaça. Né? Eu acho que você, como odontólogo, também é assim na sua clínica. Né? E que, às vezes, o paciente chega, né, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a questão de um clareamento, que a gente sabe que o clareamento em si, ele tem as suas limitações, né? Diferente. E aí, às vezes, o paciente acha que vai fazer um clareamento e ele vai sair com os dentes totalmente brancos e não vai. Então, eu acho que, por isso que é interessante esse acompanhamento e esse esclarecimento para o paciente. Às vezes você vê o seu colega, eu até citei, né? Meu colega, pô. A gente se compara muito. E aí você não quer dizer que você fazendo o mesmo procedimento que você vai ficar igual ao seu amigo. Né? É lógico que o objetivo é esse, é entregar melhor para o paciente. E o que eu achei interessante aqui foi justamente isso, né? Sem pé no chão Com certeza. e uma comunicação muito assertiva, no sentido de que o objetivo é entregar o melhor resultado, Dentro mas das tem suas limitações. dentro das suas limitações e das variáveis que existem também, né? Sim, Eu não com tenho certeza. dúvida, e a gente sabe como o estresse hoje ele é impactante na vida das pessoas, né? Sim. Então eu não tenho dúvida que até a questão das condições, né, psicológicas e físicas do paciente vão interferir também na eficácia total do procedimento. E tem muito a questão também da expectativa, porque querendo ou não, a gente cria muita expectativa, né? Lá no consultório tem muita gente que chega querendo criar uma expectativa alta e às vezes não pensa muito na realidade que ela já está vivendo, porque as pessoas, às vezes, elas chegam no dentista por um problema para resolver, só que tem vários outros problemas que ainda não foram resolvidos. Então, chega um paciente lá querendo fazer um clareamento, mas às vezes ele não percebe que ele precisa, às vezes, fazer uma restauração, tratar ele de um dente. Antes da gente pensar nessa questão estética, a gente pensar também nessa questão funcional. Então, a gente alinhar a expectativa do paciente para poder chegar onde ele quer chegar. E acho que eu consigo fazer muito bem esse paralelo com relação ao Mais Cabelo por conta disso.
é a gente alinhar a expectativa, trabalhar junto com o profissional que está aqui com a gente para a gente conseguir chegar no melhor resultado possível, entendeu? Então é aquilo, plantar, cuidar do terreno, para aí sim, na hora certa, a gente conseguir fazer esse procedimento para dar o mais certo possível. Ítalo, muito obrigado pela entrevista, né? Eu estou tentando há um mês aí a gente fazer essa entrevista, né? O Ítalo, na correria dele, obviamente, né, tem que fazer o trabalho dele. Tem os seus pacientes também, né, Ítalo? E fim de ano, né? Todo mundo quer dente pro E Natal. não foi marcado, tá? O Ítalo tinha marcação de consulta aqui, a gente conseguiu trazê-lo com a ajuda da Deise e tivemos aqui esse excelente bate-papo, né? Sim. Ganhei aqui mais um amigo, né? Com certeza. Muito obrigado, Ítalo, pela gentileza, né? Pela proficiência e por ensinar também um pouco sobre a odontologia, né? Porque o nosso objetivo também é esse, a informativa, a educação e a saúde, né? Sim, com certeza. Eu que agradeço pelo convite também. Ia dar certo uma hora, mas que bom que deu certo hoje, né? Foi junto da consulta ali, a gente já sentou, já bateu esse papo legal. Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança também. Espero que eu consiga esclarecer muitas dúvidas aí do pessoal que queira fazer esse transplante capilar também, que é muito bom. Muito obrigado, Ítalo. E esse foi mais um podcast da Mais Cabelo, aqui diretamente da Clínica Mais Cabelo em Taguatinga. Forte abraço a todos e até o próximo episódio.